Terça-feira, 22 de abril de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo aqui pelo rádio, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV. Você hoje pode dar, a qualquer instante, aí, o comando à Alexa para ouvir a Folha FM. Também no nosso aplicativo exclusivo da Folha. Você pode baixar o aplicativo, é levinho, você vai interagir, vai ouvir, curtir lá a nossa programação e nossas promoções também, lá no aplicativo exclusivo da Folha FM. São 7 horas e 11 minutos em Campos. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações. Hoje é terça-feira, dia 22 de abril. Estamos num mega super feriadão prolongado desde sexta-feira, para quem pode, claro, evidente. Tá por conta do feriado da Semana Santa, sexta-feira da Paixão. No sábado, tudo normal com relação ao comércio. E ontem, feriado também de Tiradentes, tudo fechado. Hoje não é feriado. Hoje, tudo voltou ao normal. Bancos e o comércio funcionando normalmente. Amanhã, no estado do Rio de Janeiro, somente no estado do Rio de Janeiro, será feriado por conta do dia de São Jorge, o padroeiro do estado do Rio. Então, amanhã, de novo, comércio e bancos não funcionarão. Mas hoje, tudo funcionando normalmente. 7 horas e 12 minutos. A previsão do tempo para Campos é de tempo bom para hoje. Previsão de predominância do sol no decorrer do período. Por enquanto, não há nenhuma previsão de chuva. A máxima é de 27, a mínima é de 20 graus. O tempo amanhece nublado. A previsão diz que o tempo será bom, mas aqui na região, aqui em Campos, o tempo agora amanhece nublado e deve, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, ter a predominância do sol para hoje, conforme o previsto. A máxima é de 27, a mínima é de 20 graus. Agora aqui no centro da cidade faz 21 graus. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, temos o prazer de receber, vamos conversar já com ele, José Maria Rangel. José Maria Rangel é gerente executivo de responsabilidade social da Petrobras. Nós vamos falar com o Zé Maria sobre a visita de Lula a Campos para inaugurar o novo prédio da UF. Vamos falar sobre esse acidente da plataforma Cherne 1 e também de projetos na Petrobras. Por fim, vamos pedir aqui ao José Maria Rangel, que é suplente de deputado federal, é o quarto suplente de deputado federal pelo PT, para fazer aqui umas análises e também projeções às eleições de 2026, a presidente, governador, senador e a deputados estaduais e federais. Então, a gente agradece a você, meu caro Zé Maria. Só rapidamente passar aqui pelas manchetes do portal Folha 1 para a gente registrar aí as últimas informações. E em seguida a gente começa aí esse bate-papo, essa pauta aqui no Folha no Ar. Folha no Ar que é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, inclusive com a vacina para idosos, a vacina contra a gripe especial para idosos, na vacina Plínio Bacelar. Também no oferecimento de rede Mariana de postos de combustíveis, qualidade e compromisso com você, e o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem,
sempre à frente. No portal folha1.com.br, em destaque hoje, manchete principal: renda de petróleo vai cair com problemas em plataformas e Trump. Teremos problemas de fluxo de caixa nos próximos meses. Essa frase, entre aspas, foi cunhada pelo prefeito Vladimir Garotinho, do PP. Polícia apreende materiais hospitalares em casa de ex-funcionário do HGG. Polícia Civil ressaltou que a equipe foi acionada devido a uma denúncia. Papa Francisco morre aos 88 anos. O pontífice ocupou o cargo da Igreja Católica por 12 anos. Vamos comentar sobre isso também. A morte do Papa Francisco, que chegou a dar uma bênção de Páscoa no domingo, né, e veio a falecer ontem, madrugada da Itália, cerca de 4h45 da manhã, pouco mais de 7 horas da manhã aqui no Brasil. O Papa latino-americano, que fez aí uma revolução importante, algumas mudanças significativas, tanto na cúria da igreja quanto no banco, mexeu em algumas feridas importantes, precisavam ser mexidas, trocou pelo menos 80% dos cardeais, e agora, né, a discussão e o debate, claro, momento de luto, mas a discussão e debate já sobre a sucessão do cargo, que não é do Papa, na verdade, é a sucessão de Pedro. Então, nós vamos comentar sobre isso também aqui no Folha no Ar de hoje. Bolsonaro apresenta melhora significativa, mas segue sem previsão de alta. Igreja de Nossa Senhora do Terço passa por vistoria da Defesa Civil Municipal. E ainda no portal Folha 1, só para a gente fechar aqui, homem é morto a facadas e corpo é localizado na Baixada de Campos. São João da Barra, Campos e São Francisco, na ANP, para cobrar royalties por IED no Porto. Provedor da Santa Casa se pronuncia sobre falta de pagamento de médicos. As informações dão conta de que há pelo menos um ano médicos sem receber. Campos lidera a abertura de empresas no interior do Rio de Janeiro e o governo federal vai convocar os aprovados do CNU em maio. São algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. Sobre o acidente com a plataforma Cherne 1, conversamos mais cedo aqui no podcast Pode Povo, que é do Sindipetro NF, transmitido aqui pela Folha FM, que o total de socorridos foram 32, sendo desses 32, 14 com queimaduras, um mais grave que segue internado ainda. Ainda não há uma lista com a identificação, né, de todos os profissionais. Segundo o coordenador geral do Sindipetro NF, o Sérgio Borges, hoje, ao longo do dia, essas informações serão complementadas. Ainda existem pelo menos 4 trabalhadores internados. Um está em estado mais grave, inclusive chegou-se até a informar que aquele trabalhador que caiu ao mar, caiu no mar, ele teria morrido, mas graças a Deus foi socorrido e logo depois essa informação foi atualizada e então o trabalhador, vivo, graças a Deus, socorrido, né? E a gente segue acompanhando aí mais detalhes para informar você. A plataforma não estava produzindo, era apenas uma plataforma de bombeamento de gás, tanto para a terra quanto para os navios alimentadores. 7h19, meu caro José Maria Rangel, prazer recebê-lo aqui nessa bancada, nessa manhã de terça-feira, meio que feriadão ainda aí, meio não, né? Para nós do estado do Rio, ainda um feriadão que segue até amanhã. Bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo, Zé. Bom dia Nogueira, bom dia Luiz, bom dia a toda a audiência aí do Folha no Ar.
Para mim é um prazer voltar a falar com vocês, conversar um pouco sobre o dia a dia da política, o dia a dia da nossa atuação na Petrobras, enfim, nossa cidade. E vamos lá, vamos ver como que a gente pode contribuir. Legal. Deixa eu trazer também, então, E não vamos falar de futebol, não, tá, Zé? Só pra você ficar tranquilo aí. Tem outros problemas pra gente falar. Tem mais problema para a gente ver. Eu tava tentando juntar aqui o elenco do Fluminense com o Vasco pra ver se a gente fazia, mas só deu um time de futebol de salão. Os bons, né? Rapaz, você ainda está bem, que você ganhou uma Libertadores tem 2 anos, né? Eu estou há 20 anos sem ganhar nada. É muito difícil. E como é que eu consigo convencer os meus sobrinhos a serem vascaínos? É difícil. É difícil, a tarefa é difícil. Ainda tem o Botafogo ganhando tudo. Exatamente. Assediando seus sobrinhos. Olha que situação. Meu irmão Rangel, que vocês conhecem, Rangel é botafoguense, É tá? botafoguense. É. Ele já está, com 4 meses, ele já está zangado com o Botafogo, já está querendo romper com o Botafogo. Falei, rapaz, você está recente agora, 2 títulos dele de expressão, você já quer romper com o Botafogo? Imagine eu, pô. Ué, ele não aprendeu depois de 95 para 2025, para 2024? Pô. É aquele ditado, né? Quem não comeu melado quando come se lambuza, né? Ficou Boa, abusado. boa, boa, boa. Bom, deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa. E na sequência abrir essa pauta, mas eu já quero pedir o Aloysio, pode ficar à vontade com o seu Flamengo, porque Zé Maria tá reclamando, mas ele conseguiu empatar com o Flamengo sábado. Já é um bom negócio. Mas, sobretudo, o Aloysio, a notícia que tomou conta ontem da imprensa mundial, no Brasil não poderia ser diferente, evidentemente, um país ainda católico, sabe, do crescimento, né, do evangélico pelo Brasil e pelo mundo, mas ainda o Brasil tem como a religião predominante o católico, e eu quero pedir a você para, já na sua abertura, comentar sobre a morte do Papa Francisco, legado dele e o que vem por aí pela escolha de um novo Papa. Luísio, bom dia, bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente nessa bancada hoje. Cláudio Nogueira, bom dia, Marcelo, técnica, Zé Maria, vamos conversar um pouco nesses próximos blocos. Bom dia, sobretudo você, ouvinte e telespectador, que nos acompanha ao vivo na rádio, no streaming. Nosso bom dia, eu parei de dar nessa volta, fui pegar um Uber, fui chamado a atenção por um motorista, né? Então, nosso bom dia especial aos taxistas, motoristas de aplicativo, professores e pais de aluno. Eu vou discordar iniciar discordando do Zé, porque o Vasco ganhou um título. Vale mais que a Libertadores. Empatou, você tomou gol do Flamengo. Então, foi muito comemorado. Muito vascaíno, amigo meu, comemorando. Então, ele já começa provocando, tá vendo? É difícil. Em relação à notícia que está tomando conta do mundo aí, desde que foi anunciado no início da manhã, né, de segunda-feira, a morte do Bergoglio, né, do Papa Francisco, vinha muito mal de saúde, né, mas foi até certo ponto surpreendente, porque no domingo de Páscoa ele apareceu na Praça São Pedro, né, no Vaticano, e pediu, né, contra a guerra da faixa de Gaza, na guerra do Israel contra o Hamas, ainda balbuciando, né, ele teve problemas de respiratórios, pneumonia, que levou ele a ficar foi mais de um mês internado, e depois saiu, mas não chegou a recuperar a fala totalmente, né, e participou da comemoração pascal do domingo, né, e parece que foi literalmente uma última
uma última passagem dele antes de falecer. Eu acho assim, o Papa Francisco, desde a adoção do nome, Jorge Bergoglio se torna Francisco I, né? Primeiro aquela piada com os argentinos, né? Que o argentino costuma ser um pouco arrogante. Por que ele não foi Jesus II, né? Por que foi Francisco I? Mas a adoção do nome, o santo da Úmbria, é carregado de significados. Francisco de Assis era um filho de um burguês, que você ascendia na sociedade estratificada da Idade Média através da guerra. Ele ter dinheiro, mas não tinha posição social. Então, o pai de Francisco queria que ele assumisse através de guerra contra as cidades italianas. E aí ele está voltando da batalha e ele vê a imagem do Cristo, se revela ele, com a mensagem: conserta a minha igreja. Ao adotar o nome Francisco I, ele está adotando implicitamente a missão que o Cristo deu a Francisco de Assis. E, de fato, ele enfrentou questões muito complexas, como você colocou aí, Nogueira. A questão do escândalo da pedofilia enfrentou de maneira frontal as questões do Banco do Vaticano. Há que se lembrar, a Igreja Católica é muito rica, é um país independente, o Vaticano, né? É muito rica. Vou colocar aqui, cidade do Rio de Janeiro. O proprietário de imóveis da cidade do Rio de Janeiro é a Igreja Católica, né? Então, é muito rica, tem muitas posses, uma série de denúncias, né? Investigações na Itália, de malversação de recursos do Banco do Vaticano, enfrentou de maneira frontal, e, logicamente, que ele ganhou a simpatia, para além da religião, para além do catolicismo apostólico romano, ao ser um papa do acolhimento, né? Você tem o dogma, por exemplo, da questão da homossexualidade, né? É um dogma não só do catolicismo, como das igrejas cristãs, islamismo também. Mas ele falou: quem sou eu para não acolher o homossexual que vem buscar a Deus na minha igreja? Quem sou eu? Ele é o Papa. Se ele faz essa pergunta, ele levou essa pergunta de cima para baixo, né? Quem sou eu para não acolher quem vem buscar Deus na minha igreja, né? Então, é um Papa que ele segue uma tradição progressista que vem desde João XXIII, no Concílio Vaticano II, onde as missas pararam a ser rezadas no latim, passaram a ser rezadas nas línguas onde elas estavam instaladas, né? As línguas maternas dos países onde ela estava instalada. Ele segue esse caminho progressista da igreja, aberto desde os anos 60 do século XX, né? Em relação ao próximo Papa, é muito difícil. Ratzinger, Papa Bento, era um Papa previsto antes do conclave. E agora foi uma tremenda surpresa. Então a gente não sabe, né? Pode ser que... A gente vai falar aqui de eleição. Pode ser que os favoritos sejam eleitos, pode ser que não. A gente só vai saber quando no final da eleição. A gente não sabe, né? Mas é isso. Eu acho que é um Papa que deixa... Do meu tempo de vida, foi o Papa mais marcante, certamente, desde João Paulo II, do meu tempo de vida. Perfeito. Essa aí eu concordo. Nessa também concordo com você. Ele tinha essa característica muito, muito especial, e eu comento assim, como católico, fez muito bem para a gente. Há um crescimento da Igreja Católica, mas o que se discute também nesse crescimento é que há uma falta de frequência nas missas e tal, e que esse crescimento é um crescimento muito conservador. Então, sobre o futuro, quem sabe... o maior crescimento hoje que acontece é na África, no continente africano. No Brasil cresce 1% ao ano, na África cresce 3%. Então, há uma tendência, enfim, é o que você falou, muito difícil projetar uma eleição para uma escolha de um novo Papa. E é tão complexa essa questão que a gente fica aqui uma semana discutindo, mas assim, como católico,
e você falou muito bem, depois do Papa João Paulo, que também era extremamente carismático, popular, lembra, né? O Papa é Pop, a gente chegou a ter essas músicas por aqui, enfim, mas sobretudo pelo resgate aí do carisma e dos fiéis mais afastados da igreja. E também, claro, é evidente que ele incomodou muita gente, trocou, mexeu com coisas, como você disse, pedofilia, com o banco, e tinha uma série de denúncias, né, sobre o Banco do Vaticano, mas sobretudo para nós, acredito que ele deixou um saldo muito mais positivo, com muito mais acertos do que erro. Aliás, Aloysio, antes de você abrir essa pauta com o Zé Maria, eu quero pedir que o Zé Maria também eu conheço, sei, ele é católico, eu gostaria que emitisse a sua opinião sobre os 12 anos, né, do Papa Francisco à frente da igreja e também sobre a sucessão. Zé, o que você viu isso? Então, eu, assim, é lógico que todos nós estamos muito tristes, né, por conta do falecimento do Papa. Agora, não tem como a gente não agradecer a Deus por tudo que o Papa fez, né? O Papa Francisco, ele abre a igreja. Ele coloca a discussão sobre os pobres no centro de todos os debates. E aí o Aloysio colocou muito, muito bem, não por acaso ele escolhe ser chamado de Francisco, né? Não por acaso. E aí ontem eu estava aqui até numa sorveteria, né? E do meu lado tinha um casal, meia idade e tal, e o homem virou e falou assim: tomara que não venha outro comunista. Obviamente que ele estava se referindo à eleição do Papa, né? Porque, como bem descreveu Frei Beto, o Francisco era uma cabeça progressista num corpo conservador. Então, a Igreja Católica, eu sou católico, mas a Igreja Católica ela se abriu muito ao longo dos últimos 12 anos. Ela passou a ser uma igreja de acolhimento, ela passou a ser uma, de fato, que é o propósito, né, de todas as religiões, porque o que Francisco também nos ensinou é a gente repudiar qualquer tipo de intolerância religiosa. Deus é um só. Então, isso também foi o outro legado, além de todos esses que vocês muito bem já citaram aí. De fato, eleição agora, a eleição do novo Papa, ela é como todas as eleições, né, é incerto, mas dos 135 cardeais que vão votar, 108 foram nomeados por Francisco. Então, eu ontem ouvi algumas avaliações sobre o que pode acontecer, né? E das avaliações que eu ouvi, quer dizer, a Itália parece que o novo Papa tende a ser um italiano de novo, e de uma cabeça progressista dentro daquilo que o próprio Francisco veio colocando ao longo dos últimos anos. Então, agora, vamos esperar, eu espero que de fato a igreja ela continue se abrindo, como veio fazendo ao longo dos últimos anos, né, porque várias foram as falas, não só nas falas, mas nas ações do Papa Francisco, que ele nos orientava muito, né? Eu sou muito fã do Padre Júlio Lancelotti também. Então, a gente, quando escuta uma homilia do Padre Júlio, a gente se sente acolhido também, né? Eu não tenho problema nenhum em criticar, mas se às vezes vai em alguma missa, e nas homilias os padres falam, e você não entende absolutamente nada. Não entende absolutamente nada. Então, isso talvez, o se fechar da igreja, é que afastou muitos fiéis, que agora, no papado de Francisco, eles retornaram. Então, obviamente que esse momento ele já está nos braços do Pai Criador, e que ele também lá de cima nos oriente, os cardeais, para que a igreja continue, essa igreja acolhedora, essa igreja que não feche a porta seletiva. Nós queremos, de fato, uma igreja que acolha todos e todas.
Perfeito. 7h34, o conclave naturalmente vai começar depois do sepultamento que está previsto para o próximo sábado, que aliás ele até pediu um caixão de madeira comum, nada daquilo exagerado. E a gente vai acompanhar e vai debater muito isso aqui ainda. Meu caro Luiz, eu peço a você então a gentileza de abrir essa pauta aí com o Zé Maria, por favor. Essa última lembrança do Papa Francisco, aquela missa que ele rezou no meio da pandemia, né? Eu acho que aquele momento ali, a gente está falando hoje aqui, 2 dias depois, daqui a 300 anos, daqui a 500 anos, se existir espécie humana, aquela imagem dele vai ficar imortalizada naquela imagem, né? Tem um ditado do Talmud, que vai dar origem à Bíblia, né? A Talmud judeu, aquele homem, quem salva um homem, salva a espécie humana toda. Ele era, aquela caminhada sozinha na Praça São Pedro, eu acho que ali ele representou muito bem esse preceito judaico, que vai também estar no islamismo e no cristianismo, né? Enfim. Zé, vamos falar da visita de Lula no dia 14. Era uma expectativa muito grande. A inauguração da UF, teve 2 datas anteriores que chegaram a ser marcadas, elas foram adiadas, e desde o início, a gente entrevistou aqui a professora Ana Costa e o reitor da UF, professor... meu Deus, fugiu o nome dele agora. Antônio Cláudio, perdão, obrigado. Antônio Cláudio, entrevistei ele algumas vezes, mas há tanta gente que a gente entrevista que a gente às vezes dá um branco. E eles falaram que Lula poderia vir sim, né? E, de fato, isso se confirmou. Qual foi o rescaldo? Você, do PT, integra o governo da Petrobras. Qual rescaldo você acha que ficou para o PT, né, para o governo e para a cidade da visita de Lula aqui no dia 14? Olha, primeiro, assim, já parabenizei a ela, parabenizar a Aninha, né, a diretora da UF Campus, pela persistência em levar Lula para inaugurar os novos prédios aí da Universidade Federal Fluminense. E para Lula, essa é uma pauta que tem um simbolismo muito grande, né? Ele fala praticamente em todos os seus discursos. Ele se orgulha muito de ser o único presidente que não tem diploma de curso superior, mas que mais investiu na pauta de educação, tanto na criação de universidades, como também na pauta, na criação dos institutos federais. Então, eu não tenho dúvida que e a época, né, a Aninha até pediu uma intervenção nossa, no sentido de ver com algumas interlocuções que a gente tem em Brasília, no sentido de viabilizar a vinda dele a Campos. Mas é mérito todo dela, porque é uma pauta extremamente positiva. Eu diria para você que, no que diz respeito ao PT de Campos, se eu não estou enganado, o Lula, a última vez que ele tinha vindo a Campos foi em 2017, na Caravana da Cidadania, né? Quando ele passou por Campos, ele fez um comício ali na Praça do Liceu, e ele sempre ele mobiliza a militância, não só da nossa cidade, mas como nas cidades que estão no entorno. Isso, obviamente, que traz para a gente uma energia muito grande para travar junto à sociedade. Nós estávamos falando em conservadorismo há pouco. A nossa região ainda é uma região muito conservadora, né? Na minha opinião. Isso traz para a gente uma energia muito positiva no sentido de fato, fazer um debate na sociedade o quanto que nós temos avançado ao longo dos últimos 2 anos do governo do presidente Lula. Mesmo com situações que a gente vê um Congresso Nacional extremamente conservador, extremamente que busca travar as pautas que vão ao encontro da melhoria de vida da população, o Lula tem conseguido, com a sua habilidade política, ele tem conseguido apresentar propostas e aprovar propostas que, de fato, busquem melhorar a vida do nosso povo. E a vinda dele traz para a gente, eu diria que essa energia de fato, fazer um debate na sociedade, que muitas das vezes a gente fica meio que, eu diria que, inibido a fazer esse debate, né? Mas que, de fato, eu penso que a vinda dele
nos dá essa energia. E para o PT de Campos, é mais uma demonstração de que é possível a gente continuar trilhando esse caminho, é possível a gente continuar batalhando para fazer, não só, por mais que a política não se faça somente no parlamento, nos espaços de Câmara, de assembleias, né? Ela tem que ser feita no dia a dia e também motiva a todos nós a uma disputa que está se avizinhando. Estão faltando um pouco mais de um ano e meio para a próxima disputa eleitoral. A gente, de fato, continuar em campo, fazendo essa disputa com o cidadão, com a cidadã, no sentido de ver o quanto que esse país tem melhorado ao longo dos últimos anos. Ô, Zé Maria, você sabe que, claro que você sabe, a visita de Lula a Campos, por ele e junto da sua comitiva com o ministro da Educação, é aquilo que você falou, o orgulho que ele tem de, mesmo sem diploma, e reconhece isso, investir em educação, como ele disse. Educação é possível transformar. Mas até a Silvana Venâncio faz uma pergunta aqui no grupo de WhatsApp do blog Opiniões e do Aloysio Abreu Barbosa, do programa também Folha no Ar. Ela fala sobre isso. O que tirar de proveito, já que, por exemplo, em Campos, independentemente de performance parlamentar, mais talvez bem apurada, a performance do partido do PT não vai tão bem para a majoritária. As duas últimas eleições, a gente sabe disso. Tanto a Odisseia quanto o Jefferson. E como virar essa chave do PT no meio de todo esse cenário e também com esse conservadorismo e com essa polarização. Só para você ter ideia, a Silvana Venâncio pergunta isso também, ela é jornalista em Bom Jesus. Zé Maria, o que fazer para a esquerda ter mais representatividade na região norte e noroeste fluminense? Porque a maioria dos vereadores e prefeitos desta região são de direita. Bem, primeiro eu gostaria de falar que Campos é uma cidade que ela é privilegiada, no sentido de universidades públicas. Quer dizer que nós temos a UENF, nós temos o Instituto, o IFE, nós temos a UF. Também lembrar o quanto que no governo passado as universidades públicas elas foram atacadas, né? Por quê? Porque a universidade pública ela é um espaço que busca ser inclusiva, que busca ser diversa, que onde o ensino é gratuito e é de qualidade, né? Então, a elite do nosso país ela não gosta desse tipo de universidades. Segundo, colocar que, de fato, nas últimas eleições, na região nossa aqui, norte e noroeste, não só o PT, mas como as forças progressistas, elas não conseguiram ir bem no processo eleitoral. Eu fui candidato a deputado federal por 2 vezes e eu, nas minhas andanças no interior do estado, eu sempre dizia o seguinte: nós precisamos ter um deputado do campo progressista aqui na nossa região, né? Infelizmente, a gente não tem. Infelizmente, né? Aí pode falar assim, mas a Carla Machado é do PT. Mas, com todo respeito à deputada, ela não é uma deputada progressista, na minha concepção, né? Então, essa é uma opinião minha, tá? E tanto é verdade que nas últimas eleições ela apoiou a candidatura da delegada, mesmo sendo do PT. Então, essa é uma opinião minha. Eu acho que a gente tem que continuar, cara, fazendo um trabalho de rua, de militância, continuar fazendo a disputa na sociedade. Por mais que a gente saiba que essa disputa, hoje quem tem mandato, larga muito na frente dos outros que não têm mandato. Pega aí e vê qual o valor que um deputado tem de emenda parlamentar. É algo assim, fora o orçamento secreto, né? É algo que você já sai, já queima na largada. Mas isso não deve nos inibir. Acho que nós temos que continuar trabalhando muito, né?
não tendo vergonha de demonstrar as nossas origens, as nossas raízes, aquilo que a gente acredita. E falo isso de novo, isso não vale só para o PT, vale para todo o campo progressista da nossa região norte e noroeste fluminense. Né? Se a gente for analisar aqui, rapidamente, eu acho que nós não elegemos nenhum vereador na última eleição, nenhum prefeito no norte e noroeste. Né? Rapidamente aqui, lembrando, acho que nós não conseguimos eleger. Quer dizer, mais uma vez, nós tivemos um vereador aqui em Campos que foi muito bem votado, que foi o Teseu. Minto, nós elegemos uma menina lá em Macaé. Isso, eu esqueci o nome dela aqui agora, mas nós elegemos uma vereadora em Macaé. Mas nós tivemos aqui em Campos o Teseu, que foi muito bem votado, mas infelizmente o partido, mais uma vez, não conseguiu atingir o coeficiente eleitoral. Soninha também Soninha também. Soninha também de São da Barra. Presidente da Câmara, isso, desculpa. Foram duas mulheres, o que também é bastante significativo. Não, perfeito. Sim, Aloysio. Quer fazer uma pergunta, Nogueira? Não, por favor. Tem que encerrar o bloco, são 7h46. Mas é só essa questão eleitoral. O PT realmente não, mas assim, se você analisar, em 2016, Rafael Diniz elegeu o prefeito no primeiro turno, ele era do PPS, que é o antigo partidão, é o antigo Partido Comunista Brasileiro. Logicamente, depois deu base de apoio a Temer, ele foi acusado de ter virado o disco ideológico, mas também em 2022, Caio era do PDT, quando disputou o segundo turno muito duro para o Vladimir. Então, são duas, assim, falando de cabeça também, e acho que duas participações eleitorais, uma vitoriosa e outra quase, de partidos, legendas consideradas da esquerda, né? O PPS já foi o Partido Comunista Brasileiro e o PDT. Você não considera essas duas participações como sendo do campo progressista, não? E boas participações em termos eleitorais? Não considero. Com todo respeito ao Rafael Diniz, com todo respeito ao Caio, mas eu não considero. Considero que eles tenham essa questão do campo progressista, né? Porque, veja bem, o Caio está onde hoje? O Caio, se eu não me engano, ele está em... Eu nem sei, PSD, né? Que não é um partido que você possa dizer. Então, assim, na minha visão, e o que eu lamento, os políticos, eles pulam de legenda a uma matemática eleitoral. Vocês que são analistas políticos, né? Toda humildade, muito mais experiente do que eu, vocês sabem que isso acontece. Eles vão para a legenda onde eles têm mais chance de se eleger. E essa movimentação política, ela é feita o tempo todo. Então, você pega, por exemplo, eu posso afirmar aqui, vou falar uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, que é a Odisseia no campo progressista. Eu posso afirmar aqui, para não ficar só no PT, que a Natália, do PSOL, é do campo progressista. E aí eu também posso, aqui na eleição, eu fui candidato a vereador em 2020, as pessoas falavam o seguinte: por que você não veio por outro partido? Você estaria eleito. Aí eu falei assim, mas por quê? Por que eu faria isso? Eu vou contra os meus princípios, né? Eu não preciso de mandato para fazer política, né? Mas se você viesse pelo PP, não sei das contas, você estava eleito. Então, assim, Luiz, eu com todo respeito, volto a dizer, pelo Rafael, com todo respeito que eu tenho ao Caio também, não os considero políticos do campo progressista. São políticos que veem ali a viabilidade eleitoral do momento e se abrigam em alguma sigla. Assim como também muita gente comenta sobre Vladimir no PP, Partido Progressista, né? E ele não seria um progressista, ele seria mais um conservador, enfim. Bom, o PP é tudo menos progressista, né? É só no nome, né? Boa, mas pelo menos no nome ele tem. Aí você vê, né? Partido Progressista. Depende do progressista para quê, né? E para quem, né? É igual a RDA, República Democrática da Alemanha. Ela é a Alemanha Oriental. Tem nada de democrático. É verdade.
Assim, essa coisa de conservador, se deixar, tem que fechar o bloco, mas sabe, quem de nós aqui não tem um pouco de conservadorismo? Quem de nós três, de nós quatro aqui presentes, quem está ouvindo, todos nós temos um pouco. Agora, é, partidariamente falando, aí é aquilo que o Zé falou. Essa coisa de ideologia também pode ter deixado dois vereadores aí da esquerda, progressistas, de fora. Se a Natália vai para o PT conforme o convite feito, ou pelo menos as informações davam naquela época, talvez a Natália se elegesse e levasse junto o próprio Teseu. Então, É porque a gente fala essa coisa porque para nós, né, que somos esse campo que a gente chama de progressista, né, é muito difícil essa movimentação de legenda. Né? É muito difícil, é algo que é mais forte do que a gente. Né? Mas, enfim, eu respeito, não estou aqui para julgar ninguém, né? Mas eu confesso que eu não consigo entender. Mas, enfim, cada um sabe do seu destino e faz aquilo que acha melhor. Também, só para pontuar, é menos difícil opinar como engenheiro de obra pronta. Né? A gente sabe o resultado eleitoral qual foi. Antes é mais complicado, né? Mas, sem sombra de dúvida, a Natália, pelos votos que teve, ela se elegeria no PT e puxaria um. Né? Uma pena. Ou o Teseu também tivesse no PSOL também, né? Então, assim, essa coisa também, eu acho que são dois. E aí o que eu fico assim mais. O que deixa a gente um pouco mais sentido é que a gente vê que são dois grandes quadros, jovens, com potencial grande, né? A gente sabe disso, e que só que o processo eleitoral, ele, para quem faz política como a gente faz, ele machuca muito, porque ele é muito desgastante. É reunião na casa, é panfletagem, acorda cedo, vai para lá, vem para cá. E quando você pega e as urnas se abrem e você não leva, não ganha, isso machuca, você vê. Vou pegar, e talvez, eu fui candidato 3 vezes. Né? Eu ia falar isso, você em 2022 também foi muito bem votado e não se elegeu. Não me elegi, então, e aí isso vai desgastando no processo, né? Porque o eleitor também, volto a dizer, vocês sabem, o eleitor também ele chega um momento que ele não quer perder o voto dele. Né? E aí, aquilo que hoje foi 3.000, 3.500, amanhã já não é mais. Percebe? Então, assim, isso também é ruim para a gente. Então, eu fico preocupado que a gente vê que lideranças, posso falar aqui no outro jovem, né, o Gilberto também, né, que não teve um desempenho eleitoral que todos nós esperávamos na última eleição, né, porque eram candidaturas, e eu falei isso nas minhas conversas, Aloysio e Cláudio, eu falei isso, olha, não pensem que eu tive, para vereador, eu tive quase 3.000 votos em 2020. Só que, praticamente, se você for analisar, eu procuro ser muito pé no chão, eu corri praticamente no campo da esquerda, eu corri praticamente sozinho. Né? A Natália era candidata a prefeita, a Odisseia candidata a prefeita. Então, não achem que esses 3.000 votos foram votos do Zé Maria. É um campo que tem ali e que, na hora de votar, o cara fala assim, quem é o candidato que tem mais chance? É o Zé Maria. Eu vou despejar voto dele. Né? Nessa eleição, para vereador, nós tivemos o Teseu, nós tivemos a Odisseia, nós tivemos a Natália no campo do PSOL, nós tínhamos o Michael no campo do PCdoB, nós tínhamos o Gilberto. Então, o voto da esquerda ele se pulverizou muito. E, para mim, quer dizer, se você for analisar as últimas eleições, quer dizer, a gente patina ali nos 16, 17 mil votos no campo da esquerda. Né? Mas que na eleição proporcional, isso não chega lá, porque a gente não consegue eleger ninguém. Né? Não consegue eleger ninguém. Então, a Câmara Municipal de Campos, ela vem na minha visão, num vazio de debate político há muito tempo. Porque, por mais que a gente tivesse um vereador ou uma vereadora, eu penso que o debate seria outro. Né? Seria outro, mas... ou seja, você pega agora... Eu não ouvi, eu só ouvi dizer que o prefeito tem dito que vem dificuldade por aí, não sei o quê.
a plataforma P53, a plataforma de Scherre. Cara, Campos tem um orçamento de 2.800. Quantas cidades no país tem um orçamento de 2.800? Quantas cidades tem? E você não vê um vereador para levantar a voz e falar assim, cara, o que é isso? Por que essa dificuldade com o orçamento de 2.800? Vamos fiscalizar para onde está esse dinheiro. Você listar as 20 cidades, sei lá, as maiores cidades com orçamento desse, você vai ver que Campos tem um orçamento significativo. E a gente ainda fica achando que 2.800 é nada, é dinheiro de pinga. A gente pega e vê, por exemplo, por que cadê a venda do futuro que foi feita? Por que nós estamos ainda, passados 30 anos de recebimento de royalties, por que nós continuamos dependendo dos royalties? Toda vez que tem um soluço na produção de petróleo, que a gente sabe que é um bem finito, a gente fica aqui preocupado, tenso, que não vai ter dinheiro para isso, não vai ter dinheiro para aquilo. Quer dizer, a gente não vê a cidade de Campos progredir nesse sentido de soltar as amarras ou se preparar de uma forma robusta para o dia que o petróleo acabar. Por mais que a Petrobras esteja voltando a investir na bacia de Campos, mas é algo que ali na frente, como toda a produção de petróleo, vai entrar em declínio. Daqui a pouco não vai ter mais nada. E a gente não se preparou para isso, lamentavelmente. Zé, são 7h56. Vamos fazer o seguinte, um intervalo, dar uma virada de chave para a gente falar um pouco sobre Petrobras, esse cargo seu importante para a gente aqui da região, da cidade, na Petrobras. E a seguir, a gente entra nesse assunto que é pertinente aí ao segundo bloco, que é exatamente a Petrobras. Vamos falar um pouco sobre esse acidente, o fechamento da P53, né? A interdição lá pela vias, enfim. São 7h57 em Campos. Pausa rápida aqui no Folha no Ar, hoje com nosso convidado José Maria Rangel, ao vivo aqui com a gente, nesta terça-feira, dia 22, e também com o Aloysio Abreu Barbosa. Pausa rápida para a gente fechar aqui esse bloco. Na sequência, continuamos essa conversa. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Tem uma dica boa agora da Nauta XP para você investir o seu dinheiro bem, com confiança, orientado por quem de fato entende de mercado, entende de finanças. Confira aí. Minuto Nauta XP.